Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula e hoje nós vamos falar um assunto muito interessante para você que está buscando aí uma prosperidade na sua vida, no seu canal no YouTube, para você que está pensando em buscar mais audiência, porque tudo começa na audiência. A audiência é o ativo de maior valor no mundo, porque o dinheiro flui para onde está a atenção das pessoas. E dentro dessa aula, dentro desse vídeo aqui, você vai aprender algumas coisas, algumas sacadas simplesmente extraordinárias e sensacionais para que você consiga aí uma audiência fiel e engajada, para que você consiga monetizar com essa audiência. E eu quero conversar um pouquinho com você. Eu quero que você já coloque aí no comentário, eu quero saber qual a sua cidade, a sua região que você está acompanhando. E eu vou dizer uma coisa para você: se segura, se prepara para essa aula aqui, porque vai estar extraordinária. Eu preparei aqui muitas coisas para a expansão da sua mentalidade. E uma mentalidade, uma mente que se expande, jamais volta para a mesma dimensão, para o mesmo tamanho. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar aqui junto com você. Eu vi que tem pessoal do Rio de Janeiro, eu vi que tem pessoal aqui do Campo Grande, lá de Mato Grosso do Sul, né? Um abraço para você. E olha só, a Ali já falou assim, ó, João, quero te agradecer por todas as orientações que você me deu. Comecei do zero e já estou com quase 500 inscritos no canal. Gratidão. Se você puder dar as dicas hoje sobre Canal Dark, muito obrigado. Vai servir para Canal Dark, vai servir para Canal de Autoridade, então se segurem, se preparem, porque vai ser muito legal essa aula. Eu estou muito feliz aqui também de passar isso aí para vocês. Então, vamos começar aqui já falando sobre uma história que é muito interessante e você vai entender por que eu vou falar um pouco dessa história e aonde entra você. E logo depois dessa história, eu vou falar sobre alguns gatilhos, alguns ganchos para você começar no início dos seus vídeos, para que você não perca a retenção, para que você não perca a sua audiência. Então, eu, no seu lugar, nas suas condições, assistiria a essa aula até o final e prestaria bastante atenção. Caneta e papel na mão, daqui a pouquinho você vai fazer algumas anotações, mas primeiro para isso a gente precisa estar conectado. Por isso que eu quero que você já vai dando uma teclada aí, aperta uma coisa nesse teclado, faz algum comentário, manda um oi, manda a sua cidade. Pessoal de Minas Gerais, eu quero ver você se movimentando. O pessoal lá de Barra do Choça, né? Lá da Bahia. Então, o Lucas está aqui também. Obrigado por você estar acompanhando essa aula. E para nós começar essa aula, nós vamos se conectar, nós vamos estar mais próximos para isso. E primeiro, lá, algo de gratidão eu quero soltar aqui já no início desse vídeo para conectar a nós, para que você se conecte também ainda mais com você, com o Criador, porque quem não se acha ou não se vê criativo é porque ainda não teve conexão com o Criador. E isso muda muito. Todos nós somos criativos. Apenas algumas pessoas não estão conectadas com o Criador, e por isso que elas perdem criatividade, ou por isso que, na verdade, elas pensam que não são criativas. E para isso eu quero começar essa aula de hoje aqui já de uma maneira diferente. Algumas pessoas fazem assim com as mãos para acionar uma fricção, uma energia estática aqui, né? Só que eu quero colocar uma energia diferente em você hoje. Colocar alguns movimentos para que você faça. E depois eu quero explicar por que eu estou pedindo para você fazer esses movimentos diferentes. Primeiro, é sobre gratidão. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E nessa live, nesse vídeo de hoje, as pessoas entendam e tenham clareza sobre quem elas são, sobre o poder que elas têm, que você coloque palavras assertivas nas minhas palavras e para que elas consigam receber, de forma a ouvir verdadeiramente para entender, que elas se conectem com você, que elas recebam essas palavras, para que elas consigam cada vez mais prosperar na sua vida familiar, na sua vida espiritual, na sua vida intelectual. Todas as pessoas que receberem essas palavras hoje, elas vão ser transformadas. Aquelas pessoas que receberem, ouvirem para entender, e elas com certeza farão novas ações, elas tomarão novas atitudes. E para isso, eu quero estar conectado com você nesse momento. Obrigado, Senhor, por me direcionar nessas palavras. Amém. Então, olha só, nós vamos começar essa aula de hoje, já que nós
já se conectamos, nós já fizemos o nosso momento de gratidão aqui, e eu sei que eu tenho sido direcionado nas minhas palavras todos os dias, então não é uma simples aula, é algo de conexão para que você entenda verdadeiramente quem você é, para que depois disso você possa sim fazer vídeos estratosféricos, fazer vídeos que você nem entenda como dá tantas visualizações, como vem tantas pessoas de vários lugares do mundo para assistir você, para escutar você. Só que talvez ainda nesse momento, quando você começa os primeiros momentos de conexão, ou os primeiros momentos preparatórios para fazer os vídeos, vem muitas dúvidas. O que eu tenho que gravar? O que eu tenho que fazer? Será que eu sou suficiente? Será que eu tenho conteúdo para isso? Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Mas ele tem, ele pode, ele consegue e ele te dará. Porque a palavra também diz isso. Ele dá livremente a quem pede. Se você estiver nele e ele estiver com você. Porque ele dá livremente a quem pede. Então, essa aula ela começa com uma história de uma grande batalha. João, mas que grande batalha é essa que começou por volta de 1500 a.C.? Essa batalha ela aconteceu no Vale de Elá, na região de Cefelá, uma região próxima a Jerusalém, próxima também do Mar Mediterrâneo. E essa batalha muito conhecida, que algumas pessoas daqui a pouco já vão começar a entender por que eu estou falando sobre essa batalha e o que é que essa batalha tem a ver com você que quer prosperar nos seus vídeos do YouTube, que quer melhorar a sua comunicação, mas que ao mesmo tempo tem muitas dúvidas. Essa batalha ela foi precedida por uma pessoa que era muito humilhada, uma pessoa que não era reconhecida, uma pessoa que tinha inúmeras dificuldades com relação a outras pessoas. Porque ainda essa mesma pessoa, que era um pequeno jovem, em uma gigantesca batalha, se considerava talvez pequeno. Mas quando essa pessoa entendeu a sua identidade, ela venceu uma das batalhas mais históricas e mais sensacionais da história da Bíblia. E você sabe de quem eu estou falando? Tenta adivinhar aí no comentário, eu quero colocar porque daqui a pouco você vai entender ainda melhor por que eu estou dizendo sobre essa batalha. Pensa bem, uma batalha que aconteceu em 1500 a.C. Um jovem cuidador de ovelhas não era nem reconhecido por os seus irmãos. Não era muitas vezes em uma passagem ele não foi reconhecido nem pelo seu pai e pela sua mãe. Todos duvidavam tanto dele por ser um jovem franzino, um jovem que apenas cuidava das ovelhas. Aonde as pessoas duvidavam, o ridicularizavam, o menosprezavam, faziam piadas dele, e que muitas vezes entra você nessa história. Muitas vezes nem mesmo você está sendo menosprezado pelas pessoas, mas muitas vezes você é a voz que faz mentirinhas para você mesmo. Eu faço essa pergunta para você. Você não se sente capaz? Você acha que não é possível? Você está ouvindo que voz? A voz interna que duvida de você? Ou você está ouvindo a voz que vem das outras pessoas que fazem questão? Pois as batalhas espirituais, as batalhas da nossa alma, que acontecem no segundo céu, aonde vivem as batalhas celestiais, que é a nossa alma, são os nossos pensamentos. E você é uma resposta direta dos seus pensamentos. Se você pensa que não pode, você tem razão. Se você acha que não consegue, você também tem razão. E se você acha que você não é suficiente, você também tem razão. Só que agora, quando você bater no peito e dizer que eu posso, eu consigo, eu vou fazer acontecer, é porque isso está chegando em você. E esse não é um simples vídeo, esse não é uma aula motivacional, é uma aula ativacional. E também, muitas vezes, uma aula irritacional. Porque algo que irrita em você, uma grande insatisfação, algo que muito tempo está beirando em você, que está aflorando cada dia em você. Eu também posso, eu quero prosperar cada vez mais. E quando isso começa a aflorar e você entende verdadeiramente a sua identidade, as coisas vão começar a acontecer. Porque dentro desse jovem, essa grande indignação, essa insatisfação com ser apenas um cuidador de ovelhas, ele começou a entender que era muito mais do que isso. Quando uma grande batalha se aproximou e ele desceu até o campo de batalha,
o seu pai entregou uma ordem para esse jovem que foi até o campo de batalha para mandar uma mensagem e saber se os seus irmãos estavam bem. Só que quando ele se aproximou desse campo de batalha, que não era nem o lugar para ele estar, era apenas para ele avistar os irmãos dele e saber se estava tudo bem com eles. Só que quando ele se aproximou daquele campo de batalha, alguma coisa diferente aconteceu no coração desse pequeno jovem. Ele sentiu que algo o impulsionava para ver o que estava acontecendo. E aquele pequeno jovem deixou as suas ovelhas aos cuidados de outra pessoa. E quando ele chegou perto dos seus irmãos, mais uma vez ele foi menosprezado. O que está fazendo aqui, que não está cuidando das ovelhas? Nós sabemos que você já é irresponsável por deixar as ovelhas e descer até esse campo de batalha. E muitas vezes, quando você se prepara para o campo de batalha, a fazer algo novo, quando se aproxima de algo extraordinário para fazer na sua vida, vem pessoas, não talvez os seus irmãos, mas vem outras pessoas e dizem, nem vai, não faz isso que não vai dar certo, que ridículo, o que tu está fazendo aqui? Vai lá cuidar das tuas ovelhas, vai lá cuidar dos teus afazeres. E quando não é as pessoas falando de você, é você mesmo falando com você, não, eu não vou porque não é para mim, eu não vou porque não vai dar certo. Quais são as vozes que você está escutando hoje? O que é que está batendo no teu coração para você fazer que você não está fazendo o que precisa ser feito? Quantas vezes você deixou de fazer um vídeo porque você ficou com receio das vozes e vão dizer que está feio? Não está certo, você não tem tudo o que precisa e não é sobre o que você tem, é sobre o que Deus vai entregar para você no caminho. E eu vou comprovar para você porque esse mesmo jovem, quando desceu ao campo de batalha, que foi mais uma vez ridicularizado pelos seus irmãos. O que tu está fazendo aqui, homem? Vai lá cuidar das tuas ovelhas, seu irresponsável. Olha você, franzino do jeito que você é. O que você está fazendo aqui? E pouco tempo atrás, antes mesmo daquele pequeno jovem se deslocar até o campo de batalha, ele foi menosprezado pelos seus pais, ele nem mesmo foi reconhecido como filho. Quando estavam escolhendo os guerreiros, ele apresentava todos os outros filhos. Tem esse, tem o fulano, tem o ciclano que é muito forte, tem esse aqui que é mais alto. E ele nem mencionou. Só que quando Deus está com você, não importa o que você tem, importa é o que Deus tem para você. E ele foi selecionado. Não, esse aqui será o nosso guerreiro. Mas como assim? Eu aqui sou tão franzino, sou tão pequeno, e muitas vezes é essa a impressão que você tem sobre você. É o quanto você se menospreza para você mesmo. E quando esse pequeno jovem foi até o campo de batalha, ele seguiu o seu coração. Porque a palavra também diz, sobre todas as coisas, guarda o teu coração, pois ele é o centro das suas emoções. E existiu uma forte emoção, algo que ele não poderia explicar. E ele fez o que precisava ser feito. E eu pergunto para você, quantas vezes você sentiu que precisava fazer alguma coisa, que tocou no seu coração, que algo diferente aconteceu em você e você não foi, você deu passos para trás e você se omitiu, você se escondeu por medo do que iam pensar de você, por medo do que iam falar de você. E eu já admito para você aqui, vão falar de você se você não fizer nada. E do mesmo jeito, quando você fizer, vão falar de você igual. Então é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. E os seus maiores resultados estão escondidos atrás das decisões que você não toma. Pois uma indecisão, ela também é uma decisão. A decisão de não tomar uma decisão. E aquele pequeno jovem, quando se aproximou daquele campo de batalha, que ele sentiu que estava acontecendo algo diferente, que a missão dele não era só cuidar das ovelhas, não era só matar alguns lobos, matar um urso que era muito grande, pois ele sabia que tinha algo diferente dele. Quando ele ficou sabendo nesse campo de batalha que tinha um grande gigante que vinha desafiando a todos os exércitos, ele dizia assim: venham a mim, qualquer homem que pisa nessa terra, e eu o derrubarei. Eu derrotarei qualquer pessoa que me desafiar. E era um grande gigante, que muitos chamavam de Golias. E ele desafiou todos os exércitos, e ninguém queria lutar com ele, pois ele estava
com uma grande armadura, e poucos estão atentos a alguns detalhes que diz na palavra dessa grande batalha. A armadura que Golias vestia tinha um escudo, tinha uma lança, e o rei Saul também tinha uma armadura. E nem mesmo o rei quis batalhar com esse grande gigante. Só que quando Davi foi lá, seguido também por seu coração, movido pelas suas emoções para entender o que estava acontecendo, viu que aquele grande gigante estava desafiando a todos. Só que ele perguntou, tá, mas ele está desafiando a todos e ninguém quer ir, mas o que é que tem esse gigante que ninguém quer desafiar? Será que é só porque ele é muito grande, porque ele tem uma lança, porque ele tem um escudo? Mas o que é que ganhará quem desafiar e derrotar esse gigante? E aí que vem uma grande sacada. A premiação para quem derrotasse aquele gigante era a mão da filha do rei. Era grandes riquezas e a segurança da sua família. E ele já começou a pensar, imagina eu com segurança para minha família, para o meu pai, para minha mãe, com grandes riquezas e a mão da filha de um rei. Então, nessa parte dessa passagem, vê como o coração daquele pequeno jovem que você já entendeu que é Davi, ele estava movido também por uma recompensa que era uma segurança. Então, muitas vezes você que também vai movido a uma recompensa, que nesse caso aqui entra você, que é o dinheiro e a segurança, as pessoas também são movidas pelo dinheiro e pela segurança. E tá tudo bem. Agora, quando Davi se aproximou dessa batalha, algo diferente aconteceu também, pois o rei Saul não queria aprovar ele. Ele precisou dizer para o rei assim: todas as vezes que as suas ovelhas foram desafiadas e correram perigos, eu as defendi com muita bravura e muita destreza. Quando veio um lobo tentando essas ovelhas, eu o derrubei e eu o matei. E até mesmo quando veio um grande urso, eu fui capaz de ter muita coragem e derrubei e matei aquele urso. E não seria diferente, meu rei. Com esse grande gigante eu farei a mesma coisa. Com muita bravura, eu o derrotarei. Então o rei Saul, percebendo que Deus estava com Davi naquele momento, o autorizou. Agora tu imagina para a decisão de um rei que estava grandes fatores em jogo autorizar um pequeno jovem a batalhar uma gigantesca batalha com um gigante, autorizar ele. E aí o rei pensou: eu autorizo você. E eu, inclusive, eu vou entregar a minha armadura, que é constituída de bronze, para você enfrentar e vencer esse gigante. E Davi, então, em primeiro momento, resolveu aceitar aquela armadura que era de bronze. Só que quando Davi vestiu aquela armadura, era como se ele percebesse que aquilo não era aprovado por ele. Como se ele ficasse verdadeiramente desajeitado, mesmo com apetrechos e tecnologia. Para aquela época, uma armadura de bronze era muita tecnologia. Só que aí entra você, nos dias de hoje, com sempre expectativa de ter grandes tecnologias, de ter a melhor câmera, de achar a melhor iluminação. E não é sobre o que você tem. A armadura de bronze representava a tecnologia daquela época. E ela traz você para a realidade hoje que espera ter as melhores tecnologias. Espera ter os melhores conhecimentos, os quais você já detém. Porque não é sobre ser o melhor. É sobre encontrar um grupo de pessoas piores que você, para você conseguir ajudar. E Davi, quando percebeu tudo aquilo, que aquela tecnologia não estava bem ajustada para ele, uma armadura de bronze e uma capa encouraçada para o proteger com uma grande espada, Davi disse: não, isso aqui eu não aprovo, meu rei, eu não precisarei desses artefatos. Então Davi foi até o riacho. E eu já faço uma pergunta para você agora. Quando ele foi até o riacho, você sabe a diferença entre um poço e uma fonte? E eu pergunto mais uma vez. Você sabe a diferença entre um poço
E uma fonte? Um poço onde pode ter água parada, muitas bactérias e não tem fluidez. Ele foi até o riacho. E o riacho, naquele momento, significava uma fonte. E Deus é fonte. E ele pegou da fonte 5 pedras e colocou em uma pequena bolsa de couro antiga. E na outra mão, ele tinha a funda. E a funda, para quem não sabe, naquela época também era uma espécie de tecnologia, mas a qual ele dominava. Então não adianta também você se encher de tecnologias a qual você ainda não domina. Domine algumas tecnologias e essa lhe será suficiente. E mais suficiente será o que Deus entrega para você. E quando Davi escolheu aquelas 5 pedras, aconteceu algo simplesmente extraordinário. E eu quero que você entenda que a fonte é Deus. E Deus estava com ele naquele momento, diante daquela grande batalha. Só que, na consciência de Davi, ele já tinha vencido aquela batalha antes mesmo de entrar naquela batalha. E essa é a verdadeira fé. A fé, ela é acreditar nas coisas que ainda não se vê. A fé é agir em algo como se já existisse. A fé, ela precisa ser inabalável. E como está o seu nível de fé hoje quando você vai tomar uma nova atitude, uma nova ação? Você age com uma fé inabalável, você já vai com medo, vai tremendo, com medo do que as outras pessoas iam pensar de você. Imagina Davi diante de uma situação daquelas, com uma grande coragem em seu coração, sabendo que Deus estava com ele. Pois nós e você é a imagem e semelhança do Criador. Se você estiver com ele, seguindo princípios e a palavra, ele dá livremente a quem pede. E algo mais poderoso ainda acontece dentro dessa batalha que poucas pessoas tiveram a clareza, e eu quero trazer para a sua vida aqui revelações nesse momento. Então, se segura e se prepara para absorver isso aqui, e daqui a pouco você vai largar alguns puts no comentário aí. Porque Davi, munido de 5 pedras e uma funda. E como eu expliquei, uma funda, naquela época, era a tecnologia onde Davi já dominava aquela tecnologia. Davi era um dos melhores atiradores do reino. Ele treinava diariamente, Davi era o melhor em atirar fundas. E ele tinha 5 pedras. E olha a revelação. Quando Davi se aproximou do gigante Golias, outra coisa aconteceu também. Golias, como naquela época, e a palavra já fala, ele tinha mais de 2,70 metros. E para uma pessoa atingir tal dimensão, é uma pessoa que sofre de uma doença chamada de acromegalia. É uma doença que atinge a hipófise do nosso cérebro, que afeta os hormônios de crescimento, quase crescendo sem parar. E quem sofre dessa acromegalia, e quando aumenta a hipófise, ela aumenta também a pressão sobre os nervos ópticos. E o que altera a visão, e o que significa e simboliza que Golias tinha vários problemas de visão. Então, quando Davi estava a uma relativa distância do Golias, Golias também primeiro tentou atacar a alma de Davi. O que pensa que você é para batalhar comigo com apenas um pau em suas mãos? Pensas que sou um cachorro? Só que nesse momento, Golias estava tentando atacar a alma de Davi com palavras. E aí entra você. Quantas vezes os seus inimigos vão atacar você e você permite responder a isso com palavras, gastando energia desnecessária, porque tudo que ele queria era desestabilizar Davi, para que ele estivesse mal emocionalmente. Porque quando você está mal emocionalmente, você toma todas as suas decisões erradas. E Golias sabia muito bem disso. Golias era um guerreiro experiente. Golias já tinha vencido inúmeras batalhas. E sempre a primeira arma de Golias
ao contrário do que todos pensam, não era a sua espada, não era o seu grande escudo e não eram as suas lanças. Era atacar emocionalmente os seus inimigos, pois fazendo aquilo, ele atacava e já abalava emocionalmente, o seu oponente já não sabia o que fazer para atacar com maior assertividade. E quando você vai tomar decisões em grandes batalhas, não é só um gigante que vai atacar você. A sua alma ataca você. No segundo céu é onde acontecem as batalhas espirituais. A nossa alma é a nossa mente, que está no segundo céu. Várias dúvidas virão ali dentro. Essas batalhas acontecerão o tempo todo, todos os dias. E aí você se omite de tomar decisões. Quantas vezes você se omitiu porque vozes vieram a você e você deixou de tomar a decisão que poderia mudar a sua vida? Assim como daquele jovem, que em sua primeira pedra, não sendo atacado, não sendo abalado, mesmo sendo atacado na sua alma, ele acertou o único ponto que estava descoberto do gigante Golias, o centro de sua testa. E aí já vem uma grande sacada para você, que você vai soltar mais um putz aí, e se segura. Você sabe uma das leis de Einstein, que toda ação tem uma, coloca no comentário aí, toda ação tem uma, coloca aí no comentário. E agora vai explodir a sua cabeça. Toda ação tem uma reação. Quando Davi mirou e disparou aquela pedra que acertou o único ponto, que inclusive na palavra, na Bíblia está dito que aquela pedra ficou cravada na testa de Golias, a reação natural seria com que Golias caísse para frente ou para trás. Começa a pensar agora. Escreve aí no comentário. A reação natural de um corpo que recebe uma grande pedra no centro da sua testa seria cair para frente ou cair para trás? Cair para trás. Porque não era uma pequena bala que tinha sido disparada que não sofreu esse grande impacto. Então, aqui vem algo sobrenatural. Mesmo recebendo um grande impacto, ele caiu para frente com o rosto no chão. Putz, essa. Então, isso também prova que Davi estava com algo sobrenatural naquele momento. Não era somente sobre as capacidades naturais dele, e não é sobre o que você tem, é o que Deus vai entregar para você. É como se fosse um terno sob medida. Ele serve exatamente só para você. Só que isso só vai chegar na tua vida quando você entender: eu posso, eu consigo, eu tenho, pois eu sou a imagem e semelhança do Criador. Isso me arrepia também. Quando a gente tem revelações, a gente entende também que o bronze da armadura que o rei Saul tinha domina sobre o primeiro céu. E quem domina no primeiro céu é o quê? Nós falamos isso na nossa outra aula. Quem domina no primeiro céu é o nosso corpo. Bronze domina no primeiro céu. E o que mostra também e comprova que rei Saul dominava apenas com o seu corpo, dominando no primeiro céu. Ele não dominava sobre a sua alma, ele não dominava sobre a espiritualidade, a conexão com o Criador. Saul, quando perdeu isso, perdeu o seu reinado. E ele começou, depois disso, após Davi ter a maior
vitória da sua jornada, a maior batalha que ele venceu, toda a honra chega sobre ele, e ele sabia que naquele momento toda a honra e toda a glória era do Deus. Porque Deus não divide a sua honra e nem a sua glória. Deus não divide nem a sua honra e nem a sua glória. E engana-se aquelas pessoas que pensam que eu sou isso, eu faço aquilo. E eu sei muito bem que tudo que eu tenho conquistado é para a honra e glória do Senhor. E cada vez mais eu consigo multiplicar e transbordar na minha vida, porque eu quero isso na sua casa, no seu reinado. Eu quero que você entenda que depois de uma grande vitória, depois de ter feito o seu primeiro vídeo, depois de ter gravado, ou vencido algumas batalhas, o que aconteceu com Davi? O que aconteceu com Davi depois que ele teve grande vitória, que todo mundo estava aplaudindo e dizendo: esse é o nosso guerreiro, esse é o que venceu o grande gigante, todo mundo estava ao redor de Davi. Ele começou a ser perseguido pelo rei. Então, isso também mostra que depois de pequenas vitórias ou grandes vitórias, você será perseguido. As pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão perseguir você, os teus inimigos tentarão derrubar você. Mas eu estou aqui para dizer que todos eles cairão por terra. O que comprova é que o grande Golias caiu por terra. Caiu com o seu rosto no chão, com uma pedra cravada em sua testa. Algo sobrenatural aconteceu naquele momento porque ele caiu para frente. E a palavra fala sobre isso. Só que revelação é o que eu estou trazendo para você agora. Que todas as vezes que você se posicionar, todas as vezes que você entender e bater no peito, eu vou fazer, agora eu já entendi quem eu sou, o que eu preciso fazer, você enfrentará batalhas espirituais. E quando você entende sobre batalhas espirituais, é porque você realmente tem clareza de quem você é e você vai saber e começar a entender melhor as outras pessoas. Porque algumas pessoas que são até então tão boas, algumas pessoas que fizeram coisas extraordinárias, de repente fazem algo muito ruim, fazem algo que não condiz com a realidade daquelas pessoas. Porque todos nós somos atacados espiritualmente na nossa alma, nas nossas emoções. No segundo céu também está Satanás. Ele sabe muito bem os momentos de fraqueza e a história também comprova que nos momentos de fraqueza, nos momentos que você vai tomar uma decisão, se você estiver muito triste, se você estiver abalado emocionalmente, você vai tomar decisões ruins. E eu tenho certeza que você já tomou decisões no passado que você nunca teria tomado se você estivesse em sã e plena consciência. Quantos de vocês estão aqui que lá no passado tomaram algumas decisões que hoje se arrependem completamente daquela decisão? Coloca assim: eu já me arrependi. Só que isso é o passado, e no passado nós temos que viver quanto? No máximo 20%. Para voltar no passado, ressignificar. E ressignificar é o quê? É dar um novo sentido. Só que muitas pessoas que tomaram aquelas decisões ruins ali, quem sabe uma dessas pessoas seja você, que está sendo tocada agora, que vive lá no passado remoendo aquilo lá que aconteceu, que foi traído, que deu tudo errado, que quebrou, que aconteceu mais não sei o quê, que bateu o carro, que perdeu a casa, que perdeu não sei mais o quê, que está vivendo ainda lá naquele lugar. O passado é só serve para você voltar lá, ressignificar, dar um novo sentido ou se perdoar. Você deve voltar ao passado para fazer duas coisas. E eu, se fosse você, anotava isso. Volta no passado apenas para dar um novo sentido, ressignificar, ou para se perdoar ou perdoar alguém. São duas coisas. Somente nessas duas hipóteses você deve voltar ao passado. E eu sei que você conhece pessoas amarguradas, pessoas que estão sempre chateadas, pessoas que estão sempre de mal com a vida porque vivem lá no passado. E voltando sempre no passado, vivendo emoções ruins, você está fraco espiritualmente. Toma decisões ruins,
faz empréstimos que não precisa fazer, compra coisas que não precisa comprar, toma decisões que não precisariam ser tomadas daquela maneira e daquela forma, trata pessoas de forma errada, porque você tem o quê? Tem uma velocidade de resposta muito rápida. E aqui vai outra sacada, e eu, se fosse você, até anotava isso. Muito do seu futuro vai ser decidido pela velocidade com que você responde às pessoas que você mais ama e o tempo que você demora para ressignificar algo de ruim. E eu vou falar mais devagar para você pegar essa sacada aqui, porque uma sacada pode mudar o resto da tua jornada e inclusive pode afetar até mesmo as próximas gerações da tua família. Muito do seu destino pode ser traçado pelo tempo que você demora para ressignificar algo ruim que te aconteceu e pelo tempo de resposta que você tem o discernimento sobre algo de ruim que alguma pessoa está falando de você naquele momento. Porque pessoas que têm essa clareza, têm esse discernimento, entendem de pessoas, entendem da sua própria identidade. Não tem como, não existe condições de você querer gravar vídeos, querer explodir, querer governar, querer reinar grandes nações de pessoas, se você não entender sobre pessoas, sobre você mesmo, porque depois que você entende sobre você mesmo, você começa a ter clareza sobre as outras pessoas. Por quê? Porque nunca é sobre você. É sobre Deus e é sobre o outro. É sobre intimidade com o Criador, para que você receba a sabedoria, pois a sabedoria vem do alto e o conhecimento ele é terreno. Busque o conhecimento, você atingirá a sabedoria. Você vai dominar sobre a tríade: corpo, alma e espírito. E todas as outras coisas elas começarão a fluir. Como eu falei com a intimidade com o Criador, muitas pessoas que têm muita competência técnica já leram muitos livros, são grandes profissionais, são psicólogos, médicos, nutricionistas, inclusive pessoas comuns que sabem contar boas histórias, que se comunicam bem através da oralidade. Oralidade é quando você se encontra com uma outra pessoa e tem uma capacidade boa para conversar com outras pessoas. Só que quando está na frente da câmera, trava. Quem é que passa por isso? João, eu tenho conhecimento, eu sei falar, eu sei até contar histórias, eu sei que eu posso ajudar as outras pessoas, mas quando eu estou diante da câmera, eu me sinto travado ou travada e não consigo fluir. Coloca aí quem é que passa por isso. Sabe o que está faltando para você também? Intimidade também com a câmera. Você já tem competência técnica, você tem conhecimento, você tem história, pois os seus resultados é os conhecimentos que você tem, somados às experiências que você já teve. Tudo que você já passou até hoje é impossível, só que você ainda não se encontrou na sua própria identidade, que você não entende que tem pessoas piores do que você precisa ajudar. Eu conheço pessoas, e não é uma nem duas, que fazem vídeos extremamente simples, comuns, que estão explodindo na internet. Porque elas não deixam de fazer o que precisa ser feito. Porque elas sentem no seu coração que elas precisam ajudar as outras pessoas. E eu quero sentir de você aí. Se você vai fazer o que precisa ser feito, escreve assim: eu vou ser protagonista. Mas eu quero que você escreva, porque quem escreve é quem vai tomar ações. Escreve assim: eu vou ser protagonista. Quem é protagonista da sua própria história faz o que precisa ser feito, não fica mais parado, travado, com medo de não sair bem os vídeos, com medo do que as outras pessoas vão comentar, com medo do que vai acontecer depois com esse vídeo, se podem fazer alguma coisa contra você. Você está fazendo isso porque você vai ser um protagonista. E eu já quero, inclusive, profetizar na sua vida, porque você não vai mais ficar travado, as coisas não serão mais do mesmo jeito.
Eu sei que você já vinha sentindo isso há muito tempo no seu coração, na sua casa, na sua família, nos lugares que você frequentava, você já via e já assistia a pessoas porque você queria isso para você mesmo. E agora você quer muito mais, porque hoje isso toca o seu coração. Você vê as possibilidades, você vê pessoas fazendo, você viu já pessoas que você diz assim: eu posso muito mais do que aquela pessoa, eu sei que eu vou poder ajudar, eu sei que eu posso fazer, mas até então eu estava travado, porque eu achei que eu precisava do melhor celular, porque eu achei que eu precisava da melhor câmera, mas hoje eu já sei entender, eu tenho discernimento de quem eu sou, que eu também posso fazer. Tem muitas pessoas fazendo. Isso aqui não é sobre motivacional, isso aqui é sobre ativacional para você fazer um movimento, para você ser um verdadeiro protagonista. E eu quero ver algumas pessoas que vão ser protagonistas aqui, para você fazer um story, fazer um print aqui depois, me marcar lá, porque eu quero saber as pessoas que vão se levantar agora e vão ser protagonistas, porque mesmo sem ter todas as condições técnicas, sem ter todas as condições que precisariam, como você pensava que precisaria. João, eu preciso ter uma câmera, eu preciso ter um monte de coisas. Tem várias pessoas que você já viu, eu poderia dar inúmeros exemplos que estão fazendo vídeos multimilionários, estão mudando a história da sua família, estão mudando a história de outras pessoas, porque não é sobre o número de visualizações que você vai conseguir, não é sobre o número de inscritos que você vai atingir, é sobre quem você vai se tornar nesse processo. O quanto de liberdade você já parou para pensar quando você começar a se comunicar melhor com a câmera? Quando você começar a respirar melhor? Quando você tiver calma, quando você tiver paciência para se comunicar melhor com as pessoas com que você mais ama. Quando você tiver uma comunicação tão boa e tão persuasiva que faça com que as outras pessoas façam o que você quer que elas façam, de forma positiva. Assim como o que eu quero para a sua vida e para a sua família nesse momento é que você tome protagonismo das suas ações, protagonismo da sua comunicação, protagonismo da sua prosperidade, protagonismo da sua parte financeira, porque todas as outras coisas vão começar a acontecer quando você começar a agir. E agir é a ação, é fazer coisas que você ainda não estava fazendo, pois Einstein já dizia que a maior insanidade do mundo é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E não espere resultados diferentes se você continuar esperando, buscando mais conhecimento, só lendo mais livros, fazendo mais cursos, mentorias e treinamentos. Só isso não basta, isso já vai ajudar, porque isso significa que você está buscando o conhecimento. Através do conhecimento, você receberá sabedoria que vem do alto e as suas palavras vão soar diferente. As pessoas vão perceber que você não é uma pessoa comum mais. Você é uma pessoa que está fazendo acontecer. E como você bem sabe, você vai ser atacado na sua alma. Pessoas falarão muito mal de você, mas ao mesmo tempo, pessoas falarão tão bem de você que compartilharão os seus vídeos, que se inscreverão no seu canal, que gostarão de estar com você nos seus treinamentos, nos seus cursos, nas suas mentorias. Mas para isso, você precisa aceitar de todo o seu coração e entender que você precisa dominar no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E mesmo que isso tenha entrado de forma leve no seu coração agora, a sua vida não vai ser mais a mesma. Porque quando você se torna um protagonista, assim como eu, como o Pablo, como vários outros players do mercado já se tornaram, porque eles entenderam que eles precisam continuar fazendo. E é fazer apesar de. Eu vou contar para vocês hoje, eu acordei 6 horas da manhã, já estudei, já li a palavra, já fiz aula de espiritualidade, eu já fiz meditação, já fiquei com a minha família, já abracei meu filho, já abracei minha filha, dei um beijo na minha esposa, já fiz inúmeros vídeos no meu canal, já fiz uma live hoje, e a resenha é só meio-dia. Mal começou o dia e, humildemente falando, eu já estou na frente de muitas outras pessoas que estão acordando agora, que passam dormindo. Nós já viemos da eternidade que passamos dormindo. E nós viemos aqui por um breve espaço de tempo, conforme a palavra diz, para dominar sobre todas as outras coisas. E isso precisa ser discernido. O que é governar sobre todas as outras coisas? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o meu papel como imagem e semelhança do Criador. Se eu estiver nele e ele estiver comigo, eu tenho acesso a todas as coisas. E não preciso pedir permissão para isso.
E como eu tenho essa permissão? Quando eu sigo princípios. Quando eu não quebro princípios. Porque todo pecado, ele parte da desonra. Quando eu me permito a pornografia, quando eu me permito a prostituição, quando eu me permito fazer coisas erradas, quando eu me permito passar os outros para trás, quando eu me permito roubar, quando eu me permito trapacear, quando eu me permito achar que eu sou mais do que outra pessoa. Todas essas coisas, elas dão legalidade para o mal na sua vida. Não é o que a gente tem, é o que ele nos dá. Olha só, tem muita gente aqui já despertando para esse conteúdo e eu estou muito feliz de receber você aqui, porque muda o jogo quando você começa a fazer isso. E eu prometi para vocês, dentro desse vídeo também, que nós íamos falar um pouco sobre especificamente como nós devemos começar os nossos vídeos. Porque muitas pessoas também precisam dessa competência técnica de como que eu começo os meus vídeos para que eu tenha um engajamento melhor. O que difere também um vídeo que vai dar bom, que vai dar certo, daqueles vídeos que são chatos, que eu não quero mais assistir. As pessoas, elas não querem mais esperar muito tempo para começar algo. Hoje tudo é muito rápido. Com a tecnologia é tudo muito acessível, de um dia para o outro os vídeos podem pegar 1 milhão de visualizações, aos quais eu já fiz inúmeras vezes de, em menos de 24 horas, vídeos pegar mais de 1 milhão de visualizações. E como é feito isso? Entendendo o que faz as pessoas tomarem ações. O que faz as pessoas tomarem ações? Anota isso. O que faz as pessoas tomarem ações? Elas querem buscar o prazer e fugir da dor. Então, da sua audiência, do seu público, do seu nicho, do seu canal, que você precisa identificar isso através do PhD, paixão, habilidade e dinheiro, que nós falamos isso em outra aula. Quando você entende das dores e os prazeres, porque eles querem fugir da dor. Então, se você fizer um vídeo, por exemplo, relacionado à dor, ali eu vi que tem pessoas que falam sobre, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, tem pessoas aqui que falam sobre massagens, sobre dor nas costas. Vou fazer um vídeo, nunca mais tenha dor nas costas. Faça esses 5 exercícios para diminuir a sua dor nas costas. Eu estou batendo na dor das pessoas. Esse é o meu título, e essa é a minha thumbnail, ela tem que explorar isso. A minha capa do meu vídeo e o meu título. Tudo bem, mas como é que eu começo esse vídeo? Como é que eu começaria um vídeo de forma errada? Tudo bem, pessoal, meu nome é fulano de tal, eu sou especialista em massagens, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou especialista nisso, naquilo, e bored. Em inglês é chatice, é chato. Como você deve começar os seus vídeos no ponto 1, é voltado na dor, eu começaria o vídeo assim. Se você tem dores nas costas diariamente, você muitas vezes mal consegue levantar. Quando você vai sentar, você sente dores. Quando você vai se movimentar, você também sente dores. E se eu falasse para você que tem 5 exercícios que podem libertar e muito você dessas dores, e dependendo do nível de dor que você tem, você nunca mais pode ter essa dor. Então, por isso, nesse vídeo eu quero explicar para vocês esses 5 exercícios que têm salvado as pessoas que têm dores nas costas. Tu percebeu a diferença da clareza de como eu estou engajando as pessoas, pegando elas pela dor? E depois que eu vou poder me apresentar o conteúdo, eu preciso engajar essas pessoas? Coloca aí quem é que pegou, escreve assim, peguei. Escreve assim, peguei. Olha só, Esmeralda, contabilidade médica. Professor, devo gravar impacto negativo quando a audiência acessar o canal e ver que só tem um vídeo, por exemplo? Não, porque você vai fazendo aos poucos, tá? Pode ir fazendo aos poucos, não tem problema, vai engajando, entendeu? Porque se esperar, possivelmente, às vezes tu nem vai fazer. Pô, só tem um e tal, então vai colocando lá, vai engajando, vai ser devagar. Às vezes vai dar 4, 5 visualizações. E em alguns casos, eu já tive alunos mentorados dentro das minhas mentorias específicas, quando eu tenho vagas abertas, eu já tive gente que em menos de, assim, ó, vou falar a verdade para vocês, em menos de uma semana já pegaram mais de 17 mil visualizações. Mas tudo depende do nicho, tudo depende da habilidade de comunicação,
tudo depende de quanto a pessoa já entende sobre esses gatilhos emocionais. Como ela está começando o vídeo, como é que ela vai terminar, quais são os CTAs, os calls to action que ela vai colocar. Então, tem várias variáveis que vai depender, mas você precisa ir colocando, ok? O Felipe da Costa, eu falo sobre finanças, já entro com um gancho, algo para que chame atenção. E exatamente sobre isso, olha só. A Fernanda Rizzi falou que o canal dela é sobre massagem, pegou também. O VG Vídeos peguei, a Noêmia, a Gláucia, tem várias pessoas aqui que já pegaram o gancho, tá? Ó, peguei um trabalho com excelente gel de massagem para ozonizado para dor, então é show de bola, porque aí já deu muito no que vocês já têm aqui. Ó, a Fernanda perguntou assim: as lives diárias do Instagram, posso fazer juntos no YouTube? Não atrapalha? Pode fazer sim, tá? Pode fazer ao mesmo tempo, não tem problema nenhum, porque você vai estar omnichannel, você vai estar em várias plataformas ao mesmo tempo, e dá para fazer sim, tá bom? João, você acha que é interessante eu estar compartilhando meus próprios vídeos para conhecidos, para os familiares, se eles têm interesse no teu conhecimento, sim. Então, manda uma mensagem assim: se você tem interesse no conhecimento sobre tal e tal coisa, aqui está um vídeo novo no meu canal. Porque daí tu não vai estar mandando a pessoa lá assistir um vídeo que nunca mais ela vai assistir de novo. Porque é ruim quando você manda para um primo, para um parente, diz, ó, vai lá no meu canal e se inscreve. É ruim quando uma pessoa se inscreve no seu canal, gosta de você. Ela precisa gostar do seu conteúdo. Eu tenho vários familiares, amigos e primos que eu digo, ó, nem se inscreve no meu canal, porque o meu canal ele é voltado para o público aposentado e pensionista. Se você não é, nem se inscreve lá, porque quando chegar uma notificação para ele, não vai clicar. E vai fazer o quê? Vai baixar a minha taxa de clique e o YouTube vai imprimir menos os meus vídeos. Isso aqui é uma coisa que você deve anotar, tá? O pessoal sobre a aula de thumbnails, né, que é a aula de capas através do celular, eu vou falar sobre isso, tá? E é importante saber que o G, eu até vou liberar agora já para vocês, que a aula sobre thumbs, sobre capas de vídeos, o mais fácil para vocês que estão começando é fazer no Canva. Já tem modelos pré-prontos lá no Canva. É o mais fácil. Qual que é o melhor? É o Photoshop, só que daí exige bastante conhecimento. Então, para não perder tempo e você já conseguir fazer, vai no Canva, vai funcionar muito bem, dá um início muito legal. E depois que você afinar ou poder contratar uma pessoa, ela vai fazer pelo Photoshop, tá? A Carla, me afiliei ao Henrique Câmara e preciso vender os produtos dele no YouTube. Como fazer esses vídeos? Vai colocar o link no primeiro comentário fixado e vai fazer um vídeo relacionado àquele assunto. E quem tem interesse em saber mais vai clicar para poder vender aí os produtos relacionados a isso. Então, não é difícil de fazer. João, dê um exemplo de como começar um vídeo falando de devocional para mulheres. Muito legal. Voltado na dor. Se você está com dificuldades na prosperidade e não entende porque você não consegue prosperar, você vê outras pessoas fazendo muito dinheiro, ganhando muito dinheiro e você não prospera, você precisa entender, você, mulher, como você pode ativar o lado da riqueza, o lado que poucas mulheres conhecem. Então, por isso que nesse vídeo eu vou explicar para vocês como você pode fazer para ativar a sua verdadeira riqueza. E são 5 passos e todos eles vão surpreender você, então me acompanhe nesse vídeo até o final. E aí é um começo, eu vou bater na dor. Agora, sobre isso aí é na dor e ao mesmo tempo é o prazer, porque se ela tem dificuldade financeira, ela quer o quê? Ela quer despertar o lado da riqueza. Então, eu bati na dor e ao mesmo tempo no prazer. Então, ela deu um gatilho duplo aqui para que a pessoa continue assistindo. Professor, fazer live no Instagram e TikTok, YouTube ao mesmo tempo. No mesmo tempo, o Instagram, o YouTube e o Facebook dá para fazer pela plataforma StreamYard. TikTok precisa ter outro telefone para fazer, ok? Eu não convido ninguém para o meu canal para não atrapalhar o YouTube para entregar. Interessante. Pode ser uma estratégia também, mas se a pessoa gosta daquele conteúdo, pode convidar também, sem problema. Olha lá, ó, já vi um canal com 1,5 milhões com 20 pessoas na live. E olha, Felipe, vou te falar, eu já sei por que isso acontece. Isso já aconteceu, inclusive, com o Pablo, tá? E é uma questão de notificações, eu posso fazer depois algo relacionado a isso, e foi uma das coisas que me fez aí estar ligado hoje ao ecossistema do Pablo, porque eu identifiquei vários problemas no canal que estava acontecendo e tal, que podiam ser corrigidos, a gente conseguiu corrigir, e tem pessoas muito capacitadas, só que o que acontece? Olha o nível de experiência, humildemente falando, o que vocês estão vendo aqui atrás, é tudo canal que a gente já conquistou, com exceção de um, tá? Todos os outros, com exceção de um, todos os outros nós começamos do completo, zero.
do completo zero. Então, a gente fez muita coisa. Então, a gente sabe por que às vezes tem poucas pessoas, por que às vezes não notifica. Existem muitas coisas interessantes que tem por trás aí, tá? Eu fiquei de trazer para vocês também, e vou deixar essa promessa ativa, porque eu vou continuar fazendo aulas aqui para vocês, porque algumas pessoas querem fazer vídeos, algumas pessoas querem monetizar com isso, algumas pessoas querem fazer as lives dos vídeos do Pablo, eu vou liberar para fazer cortes meus aqui também, porque o que acontece? Uma sacada, às vezes, quando a pessoa, João, eu não quero aparecer de jeito nenhum, não é até nem porque eu tenho medo, é só porque eu não tenho vontade mesmo, mas eu queria monetizar. Então, a gente vai também liberar vídeos meus, eu vou colocar algumas regras, e talvez isso já esteja na próxima aula ou na outra, que eu vou liberar para fazer cortes de vídeos meus. E aí vocês vão ver, porque o que acontece? Imagina, nos últimos 28 dias nós tivemos mais de 10 milhões de visualizações. Isso só nos últimos 28 dias no meu canal principal, que hoje está quase batendo 2 milhões. Então, as pessoas que são muito conhecidas, eu, o Pablo, o Joel J, o Primo Rico, várias outras pessoas, o Thiago Brunet, os cortes da nossa imagem, isso geram mais curiosidade, porque as pessoas já conhecem. Eu relacionado ao meu público. O meu público é o quê? É mais de 45 anos em sua maioria. Então, eu vou liberar para vocês poderem fazer cortes também, eu vou explicar as regras e tal. Então, vai ser uma oportunidade de quem continuar acompanhando as aulas aqui vai poder ter essa oportunidade também. Eu quero saber se está sendo legal essa aula para você. Larga um comentário aqui. O que foi essa aula para você? Uma palavra. Pode ser aqui no comentário. Depois me marca lá no story também, tipo, o que foi essa aula para você hoje? Eu quero marcar também e repostar algumas pessoas que eu consegui. Referente ao país de cadastro e registro do YouTube, muda em alguma coisa se eu tiver dupla nacionalidade e fazer a conta do YouTube com documento? Não muda nada. Não tem problema nenhum, isso aí não muda, tá bom? Vamos ver aqui. Tem mais perguntas. Fazer vídeo do YouTube longo e depois fazer cortes e colocar no Insta é bom? Com certeza, tá? Com certeza. É bom, pode fazer vídeo longo, deve fazer vídeo longo, usar uma inteligência artificial para fazer os cortes economiza muito, tá? Dinheiro usando as inteligências artificiais que tem hoje, pode ter certeza que é uma boa opção. Ó, a Glaucia falou que essa aula foi marcante, muito legal. E também no tocante, isso beneficia em algum ponto, segundo a sua experiência? Não muda nada, tá? O pessoal perguntou lá sobre nacionalidade, não muda nada. Eu tenho um canal, porém estou perdida para fazer ele crescer. Qual seria a dica de ouro para que possa potencializar ele? Assistir essa aula e prestar bastante atenção, como você vai começar os vídeos batendo nas dores e nos prazeres. Modelagem também é muito importante. Você pegar aí sobre as pessoas que estão fazendo bastante visualização e fazer modelado do seu jeito, tá bom? Muito legal receber alguns comentários de vocês aqui que pegaram alguns códigos. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje e eu sempre falo uma coisa. Seja protagonista da sua própria história. Quando você lembrar da palavra protagonista ou protagonismo, você vai lembrar de mim. Porque eu quero colocar isso na tua vida, que a partir de agora as coisas não serão mais do mesmo jeito. O protagonismo ele vai tomar conta do seu coração agora. Você vai sentir coisas diferentes, você vai ser despertado, e você foi despertado agora, a partir desse momento. O protagonismo ele começa a chegar no teu coração a partir de agora. Estamos juntos de coração, até depois do fim. Muito obrigado para você que você assistiu essa aula de hoje, tá? Foi muito legal. Obrigado por vocês estarem aqui, foi muito especial. Que Deus abençoe todos vocês, que Ele haja como uma lanterna sobre os seus pés e que Ele seja luz sobre o teu caminho. Amém. Muito obrigado. Foi especial essa aula de hoje.